Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem aí no fundo, gente? Então, qualquer coisa vocês fazem sinal para mim que eu me acerto isso aqui. O nosso estudo de hoje, já que na semana que vem nós entramos na Páscoa, né? Próxima sexta-feira santa, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa, nós vamos nessa noite conversar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a Páscoa e sobre a nossa transformação interior. O estudo dessa noite foi tirado do livro de Ramatiz, O Sublime Peregrino, e também do livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Diz Ramatiz que quem passa por Jesus jamais permanece o mesmo. E falando em Páscoa, estava Maria de Magdala em lágrimas, sentada à entrada do sepulcro aberto na rocha, e ela, condoída de dor, perguntava-se onde estaria o seu rabi e quem o teria levado no silêncio da noite e para onde o teriam levado. E nesse mesmo momento, Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e mais algumas companheiras que haviam acompanhado Maria de Magdala novamente ao sepulcro na manhã seguinte, para a visitação do túmulo de Jesus, voltaram rapidamente à cidade para contar a triste notícia do desaparecimento do corpo de Jesus. E Maria de Magdala continuou sentada onde estava. Em seguida, vêm ao local, apressados, Pedro e João. E aterrados também, observam que o sepulcro encontra-se aberto e que ali dentro estão apenas o lençol aromatizado onde eles haviam embalsamado o corpo de Jesus e mais um lenço e a porta aberta. Voltam eles, os dois, tristes, para dar a notícia aos seus companheiros. E Maria de Magdala ainda ali permanece, muito consternada, porque os acontecimentos dos últimos dias havia sido muito doloroso para todos eles, todos que amavam Jesus. Não entendiam até aquele momento tudo o que havia acontecido. Assim como acontece conosco no momento das nossas dificuldades, nós temos um certo tempo nós temos que levar para entender o que está nos acontecendo. Mas nesse momento Maria sente uma brisa suave perpassar próximo a ela. E ela vira-se de costas e vê entre as lágrimas que um homem a olha e pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela vê aquele rosto radioso de sempre e aquele perfil inconfundível, aquela voz que ela conhecia tão bem, e dizer: Maria. E ela lhe responde: Rabi, e tenta abraçá-lo,
E Jesus diz: não me abraces, porque eu ainda não acendi ao meu Pai. Vai e conta aos meus irmãos que eu vou ascender ao meu Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. E Maria, extasiada, numa alegria indefinível, vai apressada contar aos outros a boa nova. E ela entra apressadamente na casa onde todos se encontravam transtornados e tristes e lhes diz: eu vi o Mestre, eu vi o Rabi, e ele pediu-me que viesse contar a vocês que ele vai ascender ao Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. E ela repete: eu ouvi vós bem isso, Jesus vive. E essa mensagem que nós devemos guardar para a nossa próxima semana. A semana em que nós vamos vivenciar novamente, por um simbolismo religioso, a nossa ligação novamente com a boa nova do Cristo, que é mostrando-nos que nós somos espíritos imortais, que temos uma única vida dividida em várias existências, e que nós estamos no aqui e agora, nessa encarnação, para darmos o melhor de nós, para não ficarmos nos preocupando com as coisas que já passaram e nem somente com aquilo que virá. O que virá na nossa vida pertence ao Pai, não a nós. A nossa necessidade maior hoje é de religiosidade na nossa vida, no nosso coração. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, há um pensamento que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus e saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. E o que está faltando em nossa vida é nós conhecermos melhor o Mestre Jesus, estudarmos os seus ensinamentos, lermos o seu Evangelho e deixar adentrar em nosso coração aquilo que ele deixou dito. Porque, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho de volta que nós temos que percorrer para encontrarmos novamente o nosso eu divino, o nosso equilíbrio interno como espíritos imortais, em harmonia com as coisas criadas por Deus, é vivenciarmos esse Evangelho. Não existe outra forma. E, infelizmente, esse Cristo está distante de nós. É com muita tristeza que nós temos observado que quando a gente pede para as pessoas uma oração, orem a Deus para a solução dos seus problemas. Orem a Deus pelos seus entes queridos. Orem a Deus com espírito de gratidão por aquilo que nós temos e por aquilo que nós não temos, porque Deus sabe o que deve nos dar dentro da nossa caminhada evolutiva e da nossa maturidade espiritual. E a gente ora com muita tristeza, e quando a gente pede para alguém fazer uma oração, eles nos olham perdidos, como se a gente estivesse pedindo uma coisa de outro mundo. Se nós alimentamos o nosso espírito, o nosso corpo carnal diariamente, com mais de 3 refeições ao dia, nós precisamos alimentar o nosso espírito com oração. Porque é dessa forma que eu vou olhar para dentro de mim e vou começar o meu processo de autoconhecimento.
O meu processo de autoconhecimento passa pelo silenciar. Pelo fato de que nós temos que parar um pouco com a nossa tagarelice mental, com esse monte de lixo mental que nós acumulamos diariamente nesse planeta, com o bombardeio da mídia, com as violências, com a drogadição, com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, com a poluição, com os desmandos, com tudo aquilo que nos entristece e nos faz perder a nossa crença. Nosso planeta está agonizante e doente. Nós estamos agonizantes e doentes. O que está dentro está fora. Nós somos um microcosmo inserido no macrocosmo. E nós continuamos 2012 anos depois da vinda do Cristo. Nós continuamos buscando no externo. Continuamos buscando nas trocas, continuamos buscando nas facilidades do dia a dia, querendo que o outro faça por mim aquilo que cabe a mim fazer. O meu crescimento, o despertar da minha consciência depende de mim. E eu tenho que dar o primeiro passo. O primeiro passo é nós buscarmos a religiosidade. E o segundo passo é nós assumirmos as responsabilidades que nos cabem como espíritos que somos. Nós não somos santos. Nós já cometemos muitas atrocidades, assim como também já cometeram atrocidades conosco. Por isso que nós estamos ainda hoje na roda das reencarnações sucessivas. E todos nós sabemos que o progresso espiritual é lento. Mas não é porque ele é lento, porque eu tenho uma eternidade pela frente, que eu não vou começar a fazer a minha parte. Conhecer a verdade e ela vos libertará. Quando nós passamos a conhecer a verdade, esse espírito que segue a sua vida evolutiva ascendente ao Pai, nós começamos a parar de sofrer o imediatismo das coisas. E ali nós começamos a nossa construção interior. Nós temos que deixar de ser vítimas de tudo o que nos acontece. Nós temos que passar a abrir o nosso coração e a nossa mente para que possamos ser receptivos da paz, da harmonia, do equilíbrio que emana do Mestre. Precisamos exercitar em nós o perdão por nós mesmos, para depois podermos exercitar o perdão pelo próximo. Existem pessoas que têm problemas cardíacos porque o nosso coração está ligado ao amor. Quando eu não recebo o amor suficiente que eu preciso, ou quando eu não estou amando como eu deveria amar, amor no sentido universal que eu falo, gente, não só no afeto pessoal, nosso coração se sobrecarrega de mágoas, de melindres, de angústias, e chega ao nosso corpo físico e ele se ressente, e muitas vezes é necessário intervenção cirúrgica, e nada vai resolver se junto com o tratamento médico terreno eu não trabalhar em mim os processos emocionais que estão gerando esses problemas. Se eu não perdoar, eu vou continuar com o problema no dia. Eu vou continuar com o problema na minha coluna, porque eu estou carregando mais pesos do que eu posso carregar. E isso quer dizer transformação interior. Eu parar, silenciar e refletir o que está acontecendo comigo, que eu estou saturando-me com energias negativas. Não adianta só eu fazer tratamento físico, tomar todo o medicamento que for necessário, fazer todos os exames, se paralelo a isso eu não admitir para mim mesmo
O que está doendo na minha alma que eu não estou conseguindo lidar? E aonde eu vou buscar a solução para isso? No Evangelho do meu Pai. No Evangelho de Jesus, que é o caminho para se chegar ao Pai. Por isso disse o Evangelho do meu Pai. E nós esquecemos disso no nosso dia a dia. E aí nós vamos vir aos templos religiosos pela dor e não pelo amor. Pela necessidade urgente que a nossa alma tem de solução enquanto nós estamos vivendo momentos de dor, de ruína e de sofrimento. Enquanto que poderia ser porque eu quero ser feliz. Eu quero paz e harmonia na minha vida, na vida daqueles que eu conheço. E a paz começa internamente em nosso coração. O verdadeiro sentido da religiosidade é a união amorosa que interliga uns aos outros como filhos do mesmo Pai. A ternura é uma poderosa fonte de sustentação das almas. Exercitemos nós o amor, pois esse nobre sentimento somente se efetiva quando expressado em atos e atitudes. Então, nesse momento de Páscoa, em que nós deveríamos e devemos ter o nosso encontro com o nosso Mestre Jesus, lembrarmos-nos dele, já que no Natal a gente não lembra, que a gente possa esquecer nesse momento apenas a parte comercial do chocolate, que a gente possa se lembrar do que a gente quer para a nossa vida daqui para frente. A escolha é integralmente nossa e de nossa responsabilidade. Continuarmos cultivando mágoas, melindres, dores, ressentimentos, interferindo na vida dos outros, mesmo que a gente diga que está interferindo com a boa intenção de ajudar, no sentido de que nós temos um excesso de preocupação com a vida do outro para não olharmos para a nossa vida. Porque enquanto eu estou cuidando do outro, eu não estou cuidando das minhas dores. E eu tenho que ter respeito e deixar que cada um ande por si só. E isso eu vou aprender quando eu trabalhar a sabedoria interior de olhar em primeiro lugar para as minhas necessidades. Quando eu compreender quais são as minhas necessidades, eu vou ter respeito pela necessidade do outro e amorosidade no momento em que ele está passando. Eu vou ajudar sim quando me pedirem ajuda, mas eu não vou interferir quando o outro não me pedir. A melhor forma de estar vinculado a Deus é sermos partidários do amor, da fraternidade e da união entre os homens. Para encerrar a nossa parte do Evangelho, vamos falar um minutinho sobre os 4 evangelistas. Mateus, que antes era Levi, escreveu para os israelitas que se cristianizaram, comparando a Boa Nova com os textos antigos e utilizando-se das figuras comuns ao pensamento hebreu. Marcos, que também era chamado de João, filho de Maria de Jerusalém, que estava lá, aquela Maria que estava junto com Maria de Magdala, conheceu de perto as lides apostólicas junto a Paulo e a Barnabé. Foi convocado mais tarde pelo próprio Pedro a se manter em Roma, em cuja ocasião grafou a sua narrativa. O apóstolo Lucas, recém-convertido por Paulo, residiu em Cesareia, no lar do diácono Filipe, de quem, emocionado, escutou a narrativa oral dos acontecimentos. É o mais lindo dos 4 evangelhos. É o Evangelho de Lucas. E Lucas não conviveu com Jesus como os demais apóstolos.
ele veio posteriormente. Ele veio através dos ensinamentos de Paulo. Porque é o mais belo dos evangelhos. Porque ele impregnou o seu evangelho a mansuetude do povo. João, que era o discípulo amado, místico por excelência, a quem Jesus pediu que após a sua morte cuidasse de Maria e o substituísse como filho. Ele escreveu para os cristãos que já conheciam a mensagem com muita segurança. Aprofundou a sonda reveladora e se adentrou no colóquio do mestre Nicodemos sobre o renascimento. Ele começa o seu estudo com a transcendente questão do verbo e o encerra no Apocalipse, com a fulgurante visão medianímica da Jerusalém libertada. O seu é o Evangelho espiritual. Escritos inicialmente na língua falada por Jesus, o arameu, o único que tem exceção aqui é Lucas, logo foram traduzidos para o grego, corporificando o pensamento do mestre, que se dilatava por toda a terra. E essa boa nova, esse evangelho escrito por eles, deixa para nós, para nossa reflexão hoje, a mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor e à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. A vida que comporta a história da nossa vida. E conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida. Essa é a vida de Jesus. Vivê-lo é amá-lo em nosso coração. Por isso eu iniciei lá com a frase de Ramatiz, que quem conhece Jesus, quem passa por Jesus, jamais permanece o mesmo. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. Então cabe a nós agora a nossa escolha. Nós vamos amar esse Jesus redivivo, fora da cruz? Ou nós vamos nesta Páscoa, mais uma vez, ficarmos inertes, gravados naquela frase que ele disse: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Hoje nós sabemos o que nós fazemos. Somos integralmente responsáveis pelo que nós criamos, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Se o nosso planeta está do jeito que está, tem a nossa mão ali. Nós vivemos aqui, nós respiramos esse planeta. E esse é o momento da nossa transformação. A grande mudança desse novo milênio é justamente o que? A expansão da nossa consciência. Muito se falou que o Cristo viria. Ele vai voltar. Não fisicamente, reencarnado novamente, isso ele já fez. Ele volta gravado em nossa mente e em nosso coração e em nossa escolha. A casa do meu Pai há muitas moradas. Então cabe a nós escolher a qual morada do Pai nós vamos pertencer. Nesse momento em que nós vamos passar agora para o ritual do fogo, nós vamos passar para o ritual do fogo, nós vamos vibrar na mensagem de Jesus, vamos pedir a Ele que nos abençoe, que nos ampare, que nos dê discernimento, que nos dê harmonia, que nos dê equilíbrio na nossa mente e no nosso coração,
E esse ritual de fogo, nesse momento, antes de nós entrarmos em São João Batista, o passe já será iniciado hoje, dentro da harmonia e do amor, do Espírito que vem na luz rosa do amor divino, sempre dá a boa nova de Jesus cada vez que chega aqui, que nos abençoa, que nos emociona, que nos traz luz e paz em nosso coração, que é Pai Tomé.